Zacarias 4, versículo 10, está escrito: quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará vendo o prumo. Em Mateus 17, versos 22 e 23, está escrito: reunido eles na Galileia, Jesus disse aos seus discípulos: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus nos diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versos 13 e 14. Meus irmãos, minhas irmãs, amados ouvintes, quarta-feira de cinza. Estamos terminando o período de grandes espetáculos no Brasil. Carnaval é período de grande espetáculo. Espetáculo e show. Olha, desfile das escolas de samba no Rio, São Paulo. Aqui em Joaçaba tinha desfile de escola de samba. Espetáculos que atraem gente do mundo inteiro. Espetáculos emocionam, seduzem. Luzes, vozes, cores, sons estridentes. Tudo isso faz parte de um belo show. Os shows são muito bonitos, mas eu acho que às vezes meio que embotam o pensamento. Nós temos problemas na igreja porque muita gente quer show dentro da igreja. Um jovem um dia me perguntou: pastor, nós temos que fazer, como é que nós podemos fazer para o culto ser mais atrativo para os jovens? Como é que nós podemos fazer para os cultos ser mais atrativos para as pessoas? O nosso problema é que as nossas igrejas e denominações, em meio às suas tentativas e tratativas missionárias, estão aderindo ao espetáculo para atrair gente. Porque gente gosta de show e espetáculo. Temos aí até o show da fé. Eu lembro alguns anos atrás, mega shows com cantores sertanejos e um mega culto ecumênico atraiu multidões enormes em São Paulo e Rio de Janeiro. As caminhadas para Jesus, animadas com shows de bandas gospel de tudo que é jeito. Olha, tem igrejas aí, denominações, fazendo uns shows tremendos. Os cultos assim são um show para ninguém botar defeito. Show muito bonito. Os mega show com música sertaneja, muito bonitos. Os mega show e caminhadas para Jesus, com cantores gospel, muito bonitos. Só que o problema é que ninguém sai dali arrependido de seus pecados ou com a vida transformada pelo poder de Deus. Igrejas que fazem show. Mas na maioria das vezes, gente, eu tenho uma leve desconfiança que todos estes shows enormes em mega igrejas não ajudam na pregação da palavra e não servem para ajudar as pessoas em seus problemas de fé, em sua salvação. Com toda certeza nós podemos dizer que as nossas igrejas estão em crise, principalmente as igrejas históricas como a nossa.
A pregação está em crise. E o trabalho da igreja passa por diferentes movimentos. Dentro da nossa igreja, dentro da igreja católica, da presbiteriana, da metodista, existem diferentes movimentos dentro da igreja. Movimento encontrão, pastoral popular. Só que no fim das contas, a credibilidade da palavra, com tanto movimento de igrejas por aí, está afetada. Eu sei. As pessoas querem espetáculos. As pessoas se emocionam com espetáculos, e quando a gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, existem coisas grandiosas, espetaculares na palavra de Deus. E as pessoas querem isso de novo. Tem aquela história na Bíblia, vocês lembram? Do Elias sendo levado por um carro de fogo e presenciado por Eliseu. Deve ter sido uma imagem espetacular. Nesse final de semana foi lido nas igrejas históricas, pelo menos, que seguem o lecionário ecumênico, a transfiguração de Jesus. Jesus no monte com seus discípulos Pedro, Tiago e João é transfigurado na presença desses três. E aparece ali junto Moisés e Elias. Elias, o mesmo do carro de fogo. Pedro, Tiago e João ficam estupefatos, boquiabertos. Ali em cima do morro está muito bom. Está bom demais. Vamos ficar por aqui. Quem sabe a gente constrói tendas aqui. Porque aqui é espetacular, tem espetáculo. Vamos fazer uma barraca para Jesus, uma barraca para Moisés, uma barraca para Elias. Só que a gente segue lendo no Evangelho e Jesus não concorda. Ele diz que é preciso descer do monte. E além do mais, ele solicita para os discípulos que não contem para ninguém do espetáculo que eles virem. O apóstolo Paulo também traz coisas interessantes para a gente com relação a isso. É bom a gente dar uma lida de vez em quando no apóstolo Paulo para acalmar os nossos ânimos. Primeiro, o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, está encoberto para os incrédulos. Ele diz que o Deus desse século seduz. E as pessoas então não percebem a luz do Evangelho, na glória de Cristo, a imagem de Deus. A nossa mente, gente, precisa ser arejada. A nossa mente precisa ser aberta. Para que a gente possa ser sensibilizado e receber a iluminação do conhecimento de Deus. O Deus desse século, ou do nosso tempo, é de fazer as pessoas não precisar mais pensar, ou então pensar somente em si mesmos. E faz as pessoas indiferentes porque o espetáculo embota, deixa tonto, recolhidos a uma zona de conforto, e faz as pessoas desse mundo conformistas. O espetáculo não permite que a gente veja mais nada ao redor, mas somente o espetáculo. Mas o apóstolo Paulo diz para a gente: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Outra coisa, como pastor, a gente tem visto que a pregação da palavra está perdendo a sua credibilidade. Porque tem muita gente, muitas igrejas, muitas denominações que acabam não pregando a Deus. Acabam pregando a si mesmo e o espetáculo grandioso que fazem em um palco. Eu digo para vocês que me ouvem, gente, igrejas, denominações, religiões, pregadores,
precisam se explicar. Porque nós, como igreja, filhos e filhas de Deus, nós não estamos aí para pregar por conta própria e o que nós queremos pregar. Pelo contrário, gente. Deus envia a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, como servos da palavra, como servos do povo de Deus. O apóstolo diz que nós somos servos, e Lutero diz que nós somos livres de tudo e de todos, mas servos de tudo e de todos, por causa do amor de Cristo. A igreja, os cristãos, não são mais deles mesmos, mas pertencem a Deus e, como tais, são partes da missão do próprio Deus. A missão, meus irmãos e minhas irmãs, a missão não é nossa. A missão é de Deus, que por amor quer salvar um mundo perdido. Um mundo perdido e enfiado em trevas, em que as pessoas mesmo se metem. Portanto, Deus quer que a igreja pregue e trabalhe para que as pessoas sejam libertadas das trevas e não que fiquem cegas e vejam somente um espetáculo. Igreja, pregadores, foram enviados para ajudar na missão que é do próprio Deus. Paulo escreve assim: nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor. E pregamos a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Isso está lá em 2 Coríntios 4, versículo 5. Mas afinal, qual é essa missão então? Qual é a missão que é do próprio Deus e para a qual igreja e pregadores são chamados? Os filhos e filhas de Deus, como tal, têm credencial de Deus para atuar na obra da salvação. O apóstolo Paulo escreve no versículo 6 de 2 Coríntios 4, Deus mesmo disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento e da glória de Deus na face de Cristo. Sabe, a ação de Deus não acontece em espetáculos, como eu vi na TV esses dias um pastor fazendo um mega espetáculo de hipnotização. A ação de Deus não é exterior apenas. A ação de Deus não quer apenas uma mudança exterior que acontece dentro das igrejas. Deus quer trazer uma mudança no coração e na mente das pessoas para a transformação de um mundo inteiro. É mudança de todo o ser, em que trevas e escuridão são atingidas e mudadas pela luz que vem do próprio Deus. Igreja, pregadores, carregam a luz de Deus e por isso são enviados por Deus, com a missão de, em nome de Deus, ensinar a palavra, testemunhar vida e salvação. Porque Jesus mesmo disse: vós sois luz do mundo. Ninguém acende uma luz para enfiar ela embaixo da cama. Ou uma cidade construída sobre o monte não pode ficar escondida por causa da luz que ela carrega. Nós gostamos de espetáculo. Eu gosto de um bom espetáculo. Você que está me ouvindo gosta de um bom espetáculo. Mas para dentro da igreja, o Deus desse século oferece espetáculos para encobrir a mente. E para levar as pessoas a continuarem na incredulidade e não permitir que as pessoas pensem e raciocinem. As pessoas desejam um espetáculo com toda certeza.
Mas não é de espetáculo que as pessoas precisam. As pessoas precisam de reconciliação, de amor, de caridade, de perdão. Sabe, nós vivemos num mundo em que as pessoas levam uma vida muito atribulada. Se costuma dizer que o dia deveria ter 36 horas. E por correr demais, a gente descobre que as pessoas gostam do espetáculo, sim, mas elas precisam de consolo e cuidado. Precisam de perdão. Precisam de quem estende a mão e tem uma palavra de conforto e cuidado. Precisam de vida transformada pelo amor de Deus, carregada pelas pessoas chamadas por Deus, desde o seu batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, no cumprimento de sua promessa, enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E através do seu nascimento, sua vida, seu perdão, seu ensino na fé, seu ensino na prática da justiça, do amor, através de sua morte e ressurreição, deu a todos aqueles que foram chamados filhos e filhas de Deus, vida plena, vida em abundância, como ele disse no Evangelho de João 10, versículo 10. E é isso que nós cremos. E é isso que nós carregamos. E se é isso que nós cremos, então nós somos os bem-aventurados, como Jesus disse. Amém.